Um título nacional é um sonho de qualquer clube brasileiro, mas este não é um troféu fácil de conquistar. Tanto que alguns times importantes de grandes cidades nunca conseguiram. Mas no vídeo de hoje, eu quero falar de times do interior do Brasil que já conseguiram tal feito. Eu sou o Neto e hoje vou te mostrar 25 clubes do interior que são campeões nacionais. Antes, já vou avisar que irei considerar interior as cidades que não são capitais estaduais, não estão na área metropolitana e nem no litoral brasileiro. Vou começar pela cidade de Santarém, no grande estado do Pará. Tão grande que esta cidade está a mais de 800 quilômetros da capital Belém. Daqui vem o São Raimundo Esporte Clube, que em 2009 participou da primeira edição do Campeonato Brasileiro da Série D. E já na estreia, o Pantera Negra conquistou o campeonato. Na decisão, o clube paraense venceu o Macaé do Rio de Janeiro. Nos dias de hoje, o São Raimundo não vive uma boa fase. Está sem divisão nacional e joga apenas a segunda divisão do Campeonato Paraense. O estado do Ceará também tem o seu representante, e ele vem da cidade de Sobral, a cerca de 240 quilômetros de Fortaleza. Eu me refiro ao Guarani Sporting Clube. O maior título da história deste time foi logo um brasileiro. Em 2010, o Guarani de Sobral venceu o Brasileiro da Série D. Na final daquele ano, derrotou o agora licenciado América do Amazonas. E por falar em licenciamento, em 2023, o próprio Guarani fez o mesmo, e hoje se encontra afastado do futebol. Do Nordeste, vamos para o Rio Grande do Sul, estado com um representante, e ele vem de Caxias do Sul, a mais de 120 quilômetros de Porto Alegre. O time é o Juventude, considerado a terceira força do estado. Se no Rio Grande do Sul o domínio fica por conta da dupla Grenal, nacionalmente o clube jaconeiro tem 2 troféus. Em 1994, o Verdão foi campeão brasileiro da Série B. Na final do campeonato, os gaúchos superaram o Goiás. Mas o maior título da história do Juventude veio 4 anos depois, em 1999, quando conquistaram a Copa do Brasil. Pelo caminho, superou alguns grandes clubes do país, como por exemplo o Fluminense, o Corinthians, o Bahia, o Internacional na semifinal e na decisão derrotou o Botafogo. Atualmente a equipe gaúcha disputa a elite do Brasileirão. Logo acima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem 4 representantes, começando pela cidade de Joinville, a quase 200 quilômetros de Florianópolis. Esta é a terra do Joinville Esporte Clube. Em 2011, o tricolor foi campeão brasileiro da Série C, derrotando na final o CRB de Alagoas. A boa fase continuou em 2014, quando o clube fez uma ótima campanha e conquistou o Brasileirão da Série B. Apesar do sucesso e a disputa da Série A em 2015, neste mesmo ano, o Joinville ficou em último lugar do Brasileirão, retornando à segunda divisão. Na verdade, entre os anos de 2016 e 2018, a equipe sofreu quedas consecutivas, chegando a descer para a Série D. Para piorar, desde 2022, o Joinville está sem divisão nacional, participando apenas do Campeonato Catarinense. O segundo clube de Santa Catarina vem da cidade de Brusque, a mais ou menos 100 quilômetros da capital. Eu falo do Brusque Futebol Clube, que vem crescendo bastante na última década. Inclusive, o seu título nacional é recente. Em 2019, o quadricolor foi campeão da Série D, e a decisão foi contra o Manaus. Como eu já disse, o Brusque vem crescendo muito nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, foi vice-campeão da Série C e atualmente disputa o Brasileirão da segunda divisão. Agora vamos a Chapecó, distante mais de 550 quilômetros de Florianópolis. O clube da cidade é a famosa Associação Atlética Chapecoense de Futebol. O Verdão do Oeste viveu grandes momentos na década de 2010, principalmente por sua participação na Copa Sul-Americana de 2016, quando chegou à decisão. Porém, a tragédia ocorrida pouco antes da final, além de abalar o mundo do futebol, trouxe consequências também dentro de campo, e o desempenho da Chape caiu. Em 2020, tentando voltar aos bons tempos, a Chapecoense fez uma grande campanha na Série B e, ao fim das 38 rodadas, sagrou-se campeã brasileira da segunda divisão.
Pode-se dizer que este foi o maior título do clube dentro de campo, já que o troféu da Sul-Americana de 2016 foi concedido pela Conmebol como uma forma de homenagem aos jogadores da época. Da cidade de Criciúma, quase 200 quilômetros da capital, vem o Criciúma Esporte Clube, último catarinense da lista. O Tigre é um dos grandes do estado e possui os maiores títulos nacionais entre os times de Santa Catarina. Por exemplo, em 2006 conquistou um brasileiro da Série C. 2002 foi o ano de outro troféu brasileiro, desta vez da Série B. Naquela época, ainda em mata-mata, o tricolor superou Fortaleza na decisão. Por fim, o maior título do time carvoeiro veio em 1991, quando o Criciúma conquistou a Copa do Brasil. Em sua campanha vitoriosa, o Tigre superou alguns times importantes do país, como o Atlético Mineiro nas oitavas de final, o Goiás nas quartas de final, na semifinal eliminou o Remo e na decisão derrotou o Grêmio. Desde então, o Criciúma se tornou o único clube de seu estado campeão da Copa do Brasil. Atualmente, a equipe também é a única de Santa Catarina na elite do futebol brasileiro. O Paraná tem 2 campeões do interior. O primeiro vem de Londrina, a quase 400 quilômetros de Curitiba. É o Londrina Esporte Clube, uma equipe importante do estado que em 1980 conquistou um título nacional. Na época, a CBF organizou uma Super Série B, com 64 clubes. E após dezenas de jogos e fases eliminatórias, o Tubarão levou o título para o Paraná. Na decisão, os paranaenses venceram o CSA de Alagoas. O outro time paranaense vem de Ponta Grossa, cerca de 100 quilômetros da capital. É o Operário Ferroviário Esporte Clube, uma equipe que vem se destacando principalmente nos últimos anos. Em 2017, o Operário foi campeão brasileiro da Série D, ao vencer o Globo do Rio Grande do Norte na decisão. No ano seguinte, em 2018, foi a vez do Fantasma conquistar a Série C. Dessa vez, o adversário na decisão foi o Cuiabá. Este ano, o Operário está na Série B do Brasileirão. Da região sudeste, vem a grande maioria dos campeões nacionais. Mas vou começar pelo Rio de Janeiro, que tem apenas um representante. A cidade é Volta Redonda, a pouco mais de 120 quilômetros da capital, e o time é o Volta Redonda Futebol Clube. Apesar de nunca ter vencido um campeonato carioca, o Voltaço já tem um título nacional. Em 2016, o clube foi campeão da Série D. Hoje em dia, o Volta Redonda disputa o Brasileiro da Série C. Agora vamos para Minas Gerais e seus 4 times. O primeiro que vou falar vem da grande cidade de Uberlândia, mais de 500 quilômetros distante de Belo Horizonte. A equipe é o Uberlândia Esporte Clube, um time de mais de 100 anos, que em 1984 venceu o seu maior e único título nacional. O Esmeraldino de Minas conquistou o Brasileiro da Série B. Bem diferente dos bons tempos, hoje o clube do Triângulo Mineiro não disputa nenhuma divisão brasileira, participando apenas do Campeonato Mineiro. O segundo clube vem da cidade de Juiz de Fora, a quase 300 quilômetros da capital. É o Tupi Futebol Clube, uma equipe tradicional do interior mineiro. Seu grande momento foi em 2011, quando o Galo conquistou a Série D do Brasileiro. Na final do Nacional, eles derrotaram o Santa Cruz. Assim como o Uberlândia, hoje em dia o Tupi não vive uma boa fase e também está sem divisão nacional. A terceira equipe vem de Tombos, uma pequena cidade a quase 400 quilômetros de BH. Eu falo do Tombense Futebol Clube, que em 2014 conquistou o Brasileiro da Série D. Hoje em dia o Gavião Carcará disputa a Série C do Brasileiro. O último mineiro vem da cidade de Varginha, a uns 320 quilômetros de Belo Horizonte, atualmente terra do Boa Esporte Clube. Eu digo atualmente porque até 2011 o Boa era da cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e a equipe se chamava Ituiutaba Esporte Clube. Enfim, o agora Boa Esporte Clube venceu seu maior título em 2016, quando foi campeão brasileiro da Série C. O troféu veio após vitória sobre o Guarani. Hoje em dia, o clube de Varginha não joga nenhuma divisão brasileira.
Agora é a vez de falar do estado de São Paulo, dono da grande maioria dos campeões do interior. Daqui vem 11 dos 25 times. Então eu já vou começar pela cidade de Limeira, a cerca de 140 quilômetros de São Paulo. O time é a Internacional de Limeira, ou simplesmente Inter de Limeira. Seu único título nacional, o Brasileiro da Série B, foi conquistado no ano de 1988. A próxima equipe vem de Novo Horizonte, a mais de 400 quilômetros da capital paulista. É o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Este não é o Grêmio Novo Horizontino, que atualmente disputa o Paulistão. O Grêmio Esportivo Novo Horizontino fechou as portas em 1999, sendo que o clube atual surgiu apenas em 2010. Enfim, o antigo Grêmio, antes de acabar, teve um momento de glória, quando em 1994 venceu o Brasileiro da Série C. Este foi o único título da história do clube, que, como eu já disse, 5 anos depois fechou as portas. A próxima cidade é Araras, a uns 170 quilômetros de São Paulo. E o time é o União São João Esporte Clube, uma equipe que nunca venceu o Campeonato Paulista. Mesmo assim, tem 2 títulos nacionais. O primeiro foi o Brasileiro da Série C de 1988. 8 anos depois, em 1996, o União São João conquistou o Brasileiro da Série B. Nos últimos anos, o São João de Araras chegou a fechar as portas e atualmente tenta se reerguer, disputando a 3ª divisão do Campeonato Paulista. Já que estamos falando de União, vamos para Santa Bárbara do Oeste, a quase 140 quilômetros de São Paulo. Aqui vou falar do União Agrícola Barbarense Futebol Clube, que em 2004 foi campeão brasileiro da Série C. A equipe conhecida como Leão da Rua 13 vive um péssimo momento. Em 2021, o time se licenciou do futebol profissional. E 2 anos depois, em 2023, o União Barbarense retornou às atividades, porém disputando apenas a 5ª divisão estadual. Na cidade vizinha de Piracicaba, vem o conhecido 15 de Piracicaba, que em 1995 disputou e conquistou o Brasileiro da Série C. Hoje em dia, o 15 está na 2ª divisão paulista. A uns 100 quilômetros da capital fica Itu, terra do Ituano Futebol Clube, um dos mais importantes times do interior paulista. O Galo de Itu é bicampeão brasileiro da Série C. O primeiro título foi conquistado em 2003. Já o segundo troféu veio em 2021. Atualmente o Ituano joga a Série B. Ribeirão Preto está a mais de 300 quilômetros de São Paulo, e aqui é a terra do Botafogo Futebol Clube. O tricolor tem como maior título um brasileiro da Série C em 2015, um troféu que veio após vencer o River do Piauí na decisão. Outra grande força do interior paulista vem da cidade de Mirassol, a uns 450 quilômetros de SP. É o Mirassol Futebol Clube. O Leão é mais uma dessas equipes que cresceram muito nos últimos anos, tanto que seus 2 títulos nacionais são bem recentes. Em 2020, conquistou o Brasileiro da Série D, quando fez a final contra o Floresta do Ceará. 2 anos mais tarde, foi a vez do Mirassol conquistar o Brasileiro da Série C. Nesta decisão, superou o ABC de Natal. Como eu já disse, esta equipe cresceu muito nos últimos tempos. Prova disso é que em sua primeira participação na Série B em 2023, o Mirassol ficou na 6ª posição, a apenas 1 ponto do acesso à elite nacional. Continuando no assunto forças do interior, vou para Bragança Paulista, a menos de 100 quilômetros de São Paulo. Esta é a terra do Red Bull Bragantino, a maior força do interior do estado. Mas os feitos desta equipe começam ainda quando o time era apenas o Clube Atlético Bragantino. Em 1991, por exemplo, o Massa Bruta quase conquistou a Série A do Brasileiro. Eles chegaram até a final e perderam o título do Brasileirão para o São Paulo. Agora falando em títulos conquistados, 2 anos antes, em 1989, o Bragantino venceu o Brasileirão da Série B. 18 anos mais tarde, em 2007, o Braga venceu o Brasileiro da Série C. Alguns anos depois, em 2019, a empresa Red Bull assumiu o controle do clube paulista. E a partir daí, com muita grana e organização, o agora Red Bull Bragantino subiu de patamar. Ainda em 2019, a equipe venceu o Brasileirão da Série B, e desde então, o Massa Bruta está na elite nacional.
O penúltimo clube vem da cidade de Jundiaí. É o Paulista Futebol Clube. Conhecido como Paulista de Jundiaí, a equipe de 1909 viveu seu auge no início dos anos 2000. Já no primeiro ano do século, em 2001, o Paulista foi campeão brasileiro da Série C. Porém, seu maior título veio 4 anos depois, em 2005. O Galo de Jundiaí conquistou a Copa do Brasil. Em sua campanha, deixou pelo caminho grandes clubes como o Botafogo na segunda fase, o Inter nas oitavas de final e até o Cruzeiro na semifinal. Na decisão, o Paulista superou o Fluminense. Uma curiosidade é que o Paulista em 2006 se tornou um dos poucos clubes a disputar a Copa Libertadores enquanto estava na Série B nacional. No início dos anos 2010, a equipe viveu uma das maiores decadências do futebol brasileiro. Em 2009, por exemplo, a equipe disputou a primeira edição da Série D do Brasileiro e desde então nunca mais retornou a nenhuma divisão nacional. Atualmente, o clube está na 5ª divisão estadual. Para finalizar, vamos para a grande cidade de Campinas. Aqui eu vou falar do Guarani Futebol Clube, o campeão mais importante do interior do país. Mais importante devido a um de seus títulos nacionais. O Bugre é tradicional em todo o país e, apesar de nunca ter ganho o estadual, possui 2 nacionais. O primeiro que vou falar é a conquista do Brasileirão da Série B de 1981, onde na decisão o Alviverde de Campinas superou a Anapolina de Goiás. Já o maior título do Guarani veio em 1978, quando o Bugre conquistou o Brasileirão da primeira divisão. Em sua trajetória rumo ao título, o Guarani passou pelo Sport nas quartas de final, o Vasco na semifinal e na decisão superou o Palmeiras. O Guarani ainda foi vice-campeão brasileiro em 1986 e 1987. Apesar de tanto sucesso no futebol, hoje, quase 40 anos depois, a equipe de Campinas decaiu bastante e passa mais tempo na Série B do que na elite nacional. E aí, pessoal, vocês conheciam estes 25 campeões nacionais do interior? Faltou algum? Antes de sair, assista um outro vídeo meu. Você pode até gostar.